pastor Antônio, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Queriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Queriate, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou aqui colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Oh, querido, Deus é bom. Querido Elias, esse grande homem de Deus, esse grande profeta. Elias foi o profeta mais incisivo, o profeta mais valente, querido, da história de Israel. Elias, ele foi enviado por Deus a Israel, querido, numa época de grande corrupção espiritual. Uma época, querido, num tempo onde o povo estava, querido, totalmente entregue à idolatria.
totalmente entregue à idolatria, que chegou ao ponto, querido, deste povo naquela época eleger, querido, um padroeiro para a nação. Elegeu Baal como padroeiro da nação de Israel naquele tempo. Porque as pessoas atribuíam, querido, que a chuva, que as colheitas, que a fertilidade, querido, da terra, que os benefícios que Deus proporciona ao homem, que Deus proporciona à humanidade, o povo, querido, transferia isso às falsas divindades, transferia isso a Baal e não a Deus. Elias foi levantado por Deus nesse tempo. E por isso, querido, o juízo de Deus faria, querido, com que o céu fosse fechado naquele tempo, que chuva não desceria, nem orvalho, querido, cairia sobre a terra por um período. Por um período, querido, e assim todos ali viriam quem de fato era Deus, quem de fato era o Senhor. Foi por isso que Elias, quando ele aparece no cenário bíblico, quando ele aparece na história, a Bíblia diz que Elias aparece e ele chega para Acabe e ele libera uma palavra para Acabe dizendo: ó Acabe, não vai descer chuva nem orvalho nessa terra durante 3 anos e meio, a não ser por intermédio da minha palavra. Que ousadia! Elias, querido, esse profeta incisivo, esse profeta, querido, valente, e ele declara essa palavra porque Elias, ele tinha convicção do seu chamado e ele tinha convicção de quem o enviou. Ele tinha convicção, querido, do seu ministério. Ele tinha convicção de quem tinha enviado a ele. Ele tinha convicção que ele estava sendo enviado debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra do Senhor. A intrepidez, querido, a ousadia de Elias deu a ele, querido, grandes vitórias. Deu muitas. Mas também, querido, lhe rendeu, querido, perseguições. A Bíblia nos mostra, querido, que Acabe passou a ter Elias como seu pior inimigo. A Bíblia nos mostra que Jezabel, esposa de Acabe, elegeu, querido, Elias como o inimigo de Israel. Por quê? Porque quando Elias liberou a palavra, que não ia haver chuva, que não desceria nem orvalho, Deus fechou o céu. E de fato, não caiu uma gota. De fato, não caiu, querido, nem orvalho naquela terra durante 3 anos e meio. E com isso, querido, houve uma seca. Com isso houve, querido, uma fome em Israel. E Jezabel, Acabe, atribuía Elias como o maior inimigo de Israel. Por quê? Porque eles atribuíam que aquela seca, que aquela falta de chuva era por causa do profeta Elias. E eles, querido, queriam de todas as maneiras acabar com a vida de Elias. E de fato a Bíblia nos mostra que Jezabel perseguia os profetas daquela época e mandava matar os profetas daquela época. Então essa ousadia de Elias lhe rendeu muitas vitórias, mas também, querido, lhe rendeu, querido, muitas perseguições. E nós podemos ver, querido, que Elias, ele sai ali da sua pequena cidade, ou melhor dizendo, de um lugarejo,
de um lugarejo tão pequenininho, que até os dias de hoje, querido, não se sabe a real localização desse lugarejo que Elias nasceu. Tisbé de Gileade. E Elias sai, querido, deste lugarejo para ser a porta-voz de Deus, para ser a voz do Senhor. E aqui, querido, Deus começa a nos ensinar, através desse profeta. Porque Elias, ele sai de um lugar, querido, que ninguém conhecia. Elias sai de um lugar tão pequeno, de um lugarejo, querido, que até os dias de hoje, querido, é difícil de se localizar. Elias sai deste lugar para ser a voz de Deus, para ser esse grande profeta em Israel, esse grande profeta, querido, querido, que o Senhor levantou. Elias, conhecido como profeta do fogo. Esse profeta incisivo, esse profeta valente, esse profeta ousado, mas ele sai de um lugar, querido, que ninguém sabia, e a Bíblia nos mostra, querido, que ninguém também sabia quem era a família de Elias. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele era de Tisbé. A Bíblia só fala, querido, do lugarejo que ele veio. A Bíblia não mostra, querido, quem era a família de Elias. A Bíblia não mostra a sua árvore genealógica. Sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Deus está nos mostrando que Ele não precisa de pessoas notáveis, de pessoas dotadas de grande preparo. O que Ele precisa, querido, o que Ele anseia é de servos dispostos a obedecer a Ele. O que Ele precisa é de servos dispostos a lhe obedecer. Deus nos mostra isso aqui, que Ele não precisa de pessoas notáveis, que Ele não precisa de pessoas dotadas de grandes preparo. Se preparar é importante, sim ou não, querido? Eu não estou pregando contra isso. Eu estou aqui pregando, querido, que acima disso, Deus está ansiando, Deus anseia por servos dispostos a lhe obedecer. Servos que estão dispostos a dizer, a falar a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto. Senhor, eu não tenho grande preparo, eu não tenho grandes qualidades. Senhor, eu não tenho, Senhor, muita coisa para lhe oferecer, mas eu tenho um coração obediente para te dar, Senhor. Eu tenho um coração disposto a te obedecer. E eu quero dizer algo para você: isso é o que mais importa, é o que Deus mais quer. Um coração disposto a obedecer. E debaixo dessa obediência, nós vamos nos preparando, e Deus vai nos usando. Amém? Deus mostra isso para nós na história deste profeta. Elias não fazia parte, querido, de uma linhagem sacerdotal. Elias não fazia parte de uma família renomada. Isso fica muito evidente, querido, quando nenhuma referência se faz à família de Elias. Elias, querido, não andou com pessoas influentes, que deu a ele que deu indicações de quem ele era. Elias não fez parte de uma escola de profetas. Elias não andou com pessoas, querido, influentes, mas Elias conhecia o coração de Deus. Elias conhecia o coração de Deus. E é isso que Deus está procurando. Homens, mulheres, que desejam, que estão dispostos a lhe obedecer. Dispostos a pagar o preço pelo Evangelho.
dispostos a pagar o preço para servir a Deus, para servir o Senhor, dispostos a renunciar à sua vontade, dispostos a renunciar, querido, para o Senhor. Eu estava esses dias reunidos com os pastores e falei algo sobre Elias. Querido, eu fico imaginando, embora Elias, ele saiu de um lugarejo, ele saiu de um lugar onde ninguém sabia, de uma família que ninguém conhecia, e até hoje ninguém conhece, não sabe, a Bíblia não diz. E Elias chega no cenário, querido, debaixo de uma ousadia. Ele chega para Acabe e diz: ó, Acabe, tem uma palavra para você. Não vai ter chuva aqui em Israel, não vai cair orvalho aqui em Israel durante um tempo, a não ser por intermédio da minha palavra. Eu fico imaginando, embora Elias saiu dessa simplicidade, eu fico imaginando que naquele momento, porque se Deus escolheu esse homem, é porque Deus achou nele um coração obediente. Amém? Porque se Deus levantou esse homem, Deus não levantou Elias, querido, pelos olhos, pela aparência, porque pelo que nós vimos aqui, ele não tinha muitas, não tinha diplomas na parede, não tinha vários cursos, não tinha PhD, não tinha doutorado, não tinha, pelo jeito que nós vemos aqui, não tinha. Mas Elias tinha algo que atraiu Deus. Elias com certeza tinha uma vida com Deus, uma vida com o Senhor, e foi isso que atraiu Deus. E Deus o levanta, e ele aparece, querido, libera a palavra do Senhor. E eu fico imaginando um homem que tem uma vida com Deus, que busca o Senhor, que deseja ser usado por Deus, que deseja ser um instrumento na mão de Deus. Eu fico imaginando Elias naquela hora, com aquela palavra que ele liberou, e de fato o céu fechou, chuva não desceu, orvalho não desceu. Eu fico imaginando Elias, o avivamento agora vai acontecer em Israel. Esse povo que está afastado de Deus, esse povo que está na idolatria, esse povo que está na perversão sexual, porque Israel estava assim nesses dias. Esse povo que está pervertido, agora sim, a glória de Deus vai descer aqui, vai haver um avivamento, porque todo mundo que busca Deus deseja isso, querido. Sim ou não? Eu desejo ver um avivamento. Quem deseja? Eu oro por isso, eu não sei você, eu oro. Querido, esse é o desejo de quem busca Deus, esse é o desejo, querido, de quem quer ver o Evangelho avançando. E eu imagino que esse era o coração de Elias. Aí depois dele liberar essa palavra, a palavra de Deus veio até ele e falou: Elias, faz o seguinte, sai daqui de Israel, vai lá para o ribeiro do Querite, esconda-te lá, e ali eu já ordenei que os corvos vão te sustentar, você vai beber água do riacho, fica lá. A Bíblia não diz ao certo, a Bíblia não fala o tempo, mas estudiosos dizem que Elias ficou ali por 2 anos. 2 anos. Sabe o que significa Querite? Ser cortado. Querite significa ser colocado do tamanho certo. Querite significa separação, ser cortado, ser separado. E Deus tira o profeta do cenário onde ele estava sendo usado e esconde o profeta. Sabe o que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos Elias obedecendo a palavra do Senhor e indo para Querite para ser cortado e ser colocado do tamanho certo, e lá ficou por 2 anos sem questionar Deus. Por 2 anos. E aí depois de 2 anos,
Deus dá outra palavra para ele, falou assim: Elias, depois de 2 anos, a Bíblia diz que o Querite secou. O riacho que Elias bebia água todos os dias, parou, querido, de jorrar água. Depois de 2 anos, e eu fico imaginando ali esse profeta 2 anos orando, levantando as mãos para o céu, orando todos os dias, porque eu imagino que o que ele fazia era orar. 2 anos ali no Querite, era só orar, não tinha nada para fazer, não tinha para onde ir, tinha que orar. E eu fico imaginando, agora vai chegar meu tempo, agora vai chegar meu tempo. Aí Deus, o Querite seca. Aí Deus libera outra palavra para ele, fala assim: Elias, sai daqui do Querite, vai lá para Sarepta, para fora de Israel. E ali eu já ordenei que uma viúva te sustente. Viúva, querido, naquela época era sinônimo de pobreza, de pessoas esquecidas. Eu fico imaginando, querido, o profeta vendo aquele cenário, Deus falando com ele essas palavras. Eu fico imaginando o que passava no coração desse profeta. Mas Deus, 2 anos aqui no Querite, sendo cortado, Senhor, sendo colocado do tamanho certo. E agora, Senhor, que eu penso que o Senhor ia me mandar para Israel de novo, o Senhor me manda para Sarepta, e ainda uma viúva vai me sustentar como? Se viúva é sinônimo de pobreza, de alguém que não tem nada, como que eu vou ser sustentado, Deus? Sabe o que eu vejo aqui? Em segundo lugar, o sofrimento, querido, não é motivo para desespero, e sim oportunidade para crer. Amém? Fala assim comigo: o sofrimento não é motivo para desespero, e sim oportunidade para crer. Você pode aplaudir Jesus, querido? Aplauda bem forte. Pensa aqui comigo, querido. Deus manda esse homem para o Querite, e Deus fala assim para ele: eu já ordenei, os corvos vão te dar alimento. Eu fico imaginando o que passava na cabeça desse profeta, sabe por quê? Porque corvos, querido, na palavra de Deus era considerado um animal imundo. Levítico, querido, capítulo 11, versículo 15, se você quiser ler aí, querido, você pode ler depois na sua casa. Corvos eram considerados animais imundos. E eu fui, querido, pesquisar. Corvos, querido, é um animal, querido, que é considerado necrófago. O que é isso? Um animal que se alimenta de cadáveres que estão em decomposição. Agora pensa aqui comigo, como que um corvo, querido, que tem por natureza, eu fui pesquisar, que tem por natureza uma natureza egoísta, que tem dificuldade, querido, de repartir alimento até mesmo com seus filhotes. Imagina aqui comigo, pensa comigo, querido. Como que um corvo, querido, sustentou esse homem num período onde não tinha comida em Israel, onde tinha 3 anos, querido, já tinha 2 anos que não chovia, querido, que faltava alimento. Como que corvo, querido, como que corvo sustentou um profeta? Se corvos era dessa maneira, Deus mudou o percurso da natureza para sustentar alguém que lhe era obediente. Deus mudou o curso da natureza para sustentar alguém que decidiu crer nele, que decidiu acreditar, querido, que o sofrimento não era motivo para desespero, mas oportunidade para crer. E a Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à tarde, os corvos chegavam com pão
e carne. Com pão e carne todos os dias, de manhã e à tarde. Animais, querido, que por natureza se alimentavam, querido, de carne, que se alimentavam, querido, de cadáveres. Animais que por natureza tinham dificuldade, querido, de repartir até mesmo com seus filhotes. Animais que eram egoístas, e Deus transforma em animais agora altruístas. Olha para quem está perto de você. Se quem está perto de você, você convive todo dia e sabe a vida dele mais do que às vezes ele mesmo. Olha para quem está atrás. Fala assim para ele assim, ó, sofrimento não é motivo para desespero, e sim uma oportunidade para crer. Oh! Querido! Diante, querido, de uma seca, diante de uma fome, querido, que Israel estava passando, jamais um povo ia renunciar à sua vontade, querido, para alimentar um homem. Mas Deus agiu. Deus mudou o curso da natureza para sustentar alguém que lhe era obediente, alguém que decidiu crer nele. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Eu vou dizer a você novamente: sofrimento não é motivo para desespero, e sim oportunidade de crer. Por último, querido, o que é que eu vejo na vida desse profeta? Que Elias estava disposto a obedecer a Deus, mesmo que no momento ele não compreendia nada. Deus está nos ensinando isso, que nós precisamos obedecer a Ele, mesmo que no momento você não entenda nada. Sabe por quê? Deus não precisa que você saiba o mapa da sua vida, porque Ele tem já o mapa da sua vida. Ele precisa que você obedeça a Ele. Aleluia. Querido, quando nós obedecemos uma direção de Deus, quando você obedece uma direção do Senhor, você precisa lembrar, querido, que Deus não, querido, trabalha de maneira convencional. Sua obediência a Deus te abençoará. Sua obediência a Deus abençoará você e outras pessoas através de você. É isso que nós vemos aqui na vida desse profeta. Nós vemos, querido, aqui uma experiência onde esse profeta viu o Senhor sustentar a sua vida, mas ele também viu o Senhor sustentar a vida de uma viúva pobre. Alguém, querido, que chega ali em Sarepta, vê uma viúva pegando 2 cavacos e olha para aquela mulher e diz: mulher, será se dá para você trazer para mim um pouco de água? E aquela mulher disposta levanta, querido, ali que estava pegando os gravetos, ali uns cavacos, ela levanta e vai em direção à sua casa para pegar água para o profeta. E antes que ela saísse, o profeta, querido, se volta novamente para ela e diz: e por favor, a NVI diz assim: por favor,
Dá para você trazer também para mim um pedaço de pão, um pequeno bolo? Ela olha para o profeta e diz assim: tão certo como vive o teu Senhor, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Estou aqui pegando esses gravetos, vou para casa, vou pegar esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós morreremos. Não tinha comida em Israel. Elias olha para aquela mulher e diz assim: faz como você está dizendo, faça como você está dizendo, mas faça primeiro para mim. Eu fico imaginando, eu fico viajando às vezes nos textos, sabe? Eu fico imaginando, pastor Antônio, se Elias fosse profeta nos dias de hoje. Primeira coisa que o povo ia descer a madeira nele na internet: mercenário, só pensa nele. É ou não é? E é disso, querido, que muita gente chama nós. Inclusive, um povinho aí, já teve atrás das grades, chama a gente assim. Eu fico imaginando se Elias fosse profeta nos dias de hoje, o que ele ouviria? Se as pessoas soubessem que ele tinha se voltado para uma mulher, uma viúva, pobre, que não tinha sustento, que só tinha um pouquinho de farinha em casa, pastor, um pouquinho de azeite em casa. Eu fico imaginando o que ele ia escutar. E ele olha para a mulher e diz assim: mulher, faça como você está dizendo, mas faça primeiro para mim. Sabe por quê? Porque a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite da tua botija não vai acabar, até o dia em que Deus fizer chover aqui nessa terra. Mas faça primeiro para mim. E querido, e nós vemos aqui duas pessoas dispostas a obedecer. O profeta que obedeceu a palavra de Deus para ir para Sarepta, mas essa viúva também, que foi abençoada através da palavra do profeta e que obedeceu também, porque ela fez, e a Bíblia diz que ela comeu, a Bíblia diz que o profeta comeu, ela comeu, seu filho comeu, e não faltou comida até o dia em que chuva caiu sobre Israel. Meu irmão, obedeça a Deus mesmo, querido, que você não compreenda nada, querido. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não compreenda, eu quero dizer algo para você. Na maioria das vezes, 99%, você não vai entender primeiro. Eu te digo isso por experiência própria. 99% das palavras que Deus me deu, eu não entendia e não sabia qual era o caminho. E eu quero dizer algo para você. Sabe por que Deus não nos deixa entender a princípio? Porque se a gente entendesse e soubesse o cenário que nós íamos passar e o processo que nós teríamos que passar para chegar até a concretização da promessa, nós não sairíamos do lugar que nós estamos. Essa é a nossa vida, querido. Nós somos assim, nós queremos ter o controle da nossa vida em todo o tempo. É ou não é? Sim ou não? Quando a coisa sai um pouquinho da nossa mão, a gente desespera.
Então por isso que Deus muitas vezes não deixa nós compreendermos. É por isso que muitas vezes Deus não mostra a rota para nós. Porque se Ele mostrar a rota para nós, que vai ter inimigos, que vai ter coiotes, que vai ter gigantes, querido, que vai ter cidades fortificadas, que vai ter perseguição, a gente olharia para aquilo e falaria assim: Deus, sair daqui não, Senhor. Isso não é Deus que está falando, não. A gente ainda usaria, querido, de espiritualidade. Ainda fala assim: isso não é a voz de Deus, não. Isso aqui não é Deus, não. Ainda usaríamos de espiritualidade. Diríamos: não, isso não é Deus, não. Obedeça, querido. Mesmo que no momento você não compreenda nada. Obedeça. Porque você vai ser abençoado e vai abençoar a muitos. Você vai ser abençoado e vai abençoar a muitos. A farinha não acabou, o azeite não acabou, querido. Nós vemos aqui, querido, o encontro de um profeta faminto com uma viúva pobre. Deus realiza ali um milagre de sobrevivência na vida do profeta e na vida da viúva. Obediência, mesmo sem entender. Eu imagino Elias levantando do querido e falando: meu Deus, o que eu vou fazer lá em Sarepta? Primeiro, Sarepta não está nem na região de Israel, está fora de Israel. O que eu vou fazer lá, Deus? Mas ele foi. E ele vivenciou o milagre da provisão, do sustento. Querido, tem uns, às vezes eu brinco e falo assim: tem algumas coisas, quando nós chegar lá no céu, eu quero falar assim para Deus: Deus, agora abre o telão aqui para mim e me mostra como que isso aconteceu. Porque, querido, só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. E todo dia a mulher ia lá, fazia bolo, fazia pão, e tinha azeite e tinha farinha na panela e azeite na botija, todo dia. Deus, esse é o Deus que você serve. Olha para quem está perto de você e fala assim: esse é o Deus que você serve. Ele não mudou. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Aplauda Ele, fique em pé. Aplauda Ele bem forte. Oh, fala assim comigo: meu Deus não mudou. Fala: meu Deus não mudou. Não, fala bem forte: meu Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. O controle está nas mãos dele. Ele tem o mapa da tua vida. Ele tem a rota, querido, que vai te levar ao destino da vitória. Aleluia. Você crê nisso? Quantos crê? Diz glória. Querido, como eu queria que você, como que eu queria mandar você sair do seu lugar e dar 10 abraços apertados em alguém e dizer assim para ele: Deus lhe ama demais. Dá um abraço aí no maridão. Já aproveita, já faz as pazes. Entendeu? Dá um abraço no filho, pede perdão. Aproveita. Deus é lindo, amém, queridos? Deus é lindo. Hoje eu saí daqui de manhã falando assim: Deus é bom demais. Eu vi os irmãos indo aqui para ação social. Depois eu vi as fotos, eu falei: Deus é bom, a obra é dele. Fala para o irmão que você fala: a obra é do Senhor, querido. Fala assim para ele: ninguém pode parar a igreja. Fala para ele assim, que ele não pensa que tu é alguma coisa, não. Porque quem é tudo é Deus. Amém, querido? Ninguém pode parar. Ninguém. Oh, ninguém. Lalabashuri canta lalabá. Oh.
Deus está separando os seus profetas. Tem profeta aí, faz barulho. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Segura, segura. Mais uma vez eu quero que vocês cantem comigo. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo. Deus está um novo dia, um novo dia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. O Senhor está levantando nesses dias uma nação de profetas, profetas que vai mudar a história, que vai mudar a história. Homens e mulheres que estão se levantando para abrir a sua boca e para transformar vidas pelo poder da palavra. Então declare e cante: fogo consumido, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, Cante ao Senhor, cante, cante. profetas se renderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Se você é um profeta da nova geração, levante as suas mãos aos céus e declare: Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, sacudindo, sacudindo seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. É chegado a Aleluia. Quantos servos obedientes temos aqui? Diz glória a Deus. Quantos profetas e profetisas do Senhor? Diz glória a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Quero orar pelo pastor Rubens. Ele vai fazer amanhã uma microcirurgia. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em direção ao pastor. Mas antes de orar, o pessoal da cantina pede para avisar que hoje lá novamente tem umas guloseimas, quiche de camarão, esfirra de carne e queijo, bolo de abacaxi, café, cappuccino, tudo uma delícia, amém? Estenda as mãos em direção ao pastor, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós cobrimos a vida do pastor Rubens, Senhor. Colocamos, ó Deus, essa cirurgia no dia de amanhã na tua presença. Declaramos, ó Deus, que o teu servo está coberto pelo sangue do Senhor Jesus. E que essa cirurgia, Senhor, será uma bênção na vida do teu servo. Cobrimos, ó Deus, o médico, cobrimos aqueles, ó Deus, que vão cuidar do teu servo. Que eles sejam anjos de Deus, instrumentos do Senhor na vida do teu servo. Nós oramos e abençoamos a vida do pastor Rubens e declaramos que esta cirurgia já é um sucesso para a glória do Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada irmão, Senhor, aqui esta noite. Aqueles que nos assistem também, Senhor.
Cobre e abençoe, Deus, a vida de cada um. Que cada um aqui tenha uma semana de bênção, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe você. Vai na paz do Senhor.